De ler uma paia-paia, um vumbeu atalamuxi. De ler uma paia-paia, um vumbeu a lengueira. Para o povo, a bênção de todos. Aqui está teu Andilo falando. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para dar uma força para o canal crescer, dê um like aí, deixe o sininho ativado para você receber as notificações dos vídeos novos e compartilhe comigo essa ideia de raciocinar sobre o candomblé, ok? O assunto a abordarmos hoje será rituais fúnebres. Vamos ao assunto. Bom, gente, toda pessoa que é iniciada no candomblé, né, ela tem tem duas obrigações que são as mais importantes na vida dela, que é a iniciação, né, e depois a sua obrigação de 7 anos, que é o fim do seu ciclo. As outras, como eu já até falei raciocinando sobre o candomblé, são comemorações de duplicidade e triplicidade dos seus 7 anos. Então, após a sua morte, todo aquele que é iniciado no candomblé tem seus direitos de rituais fúnebres, né? Ele é chamado de Axexê, no Queto, Sinrum, no Jeje, e no Angola chamamos de Untambe, de Mucão, de Mucondo, mas embora as execuções sejam um pouco diferentes, a concepção dos ritos fúnebres, tanto no Queto, no Jeje e no Angola, são as mesmas. É um ritual onde você separa o espírito e a alma daquele corpo. Bom, no Angola nós temos uma divindade que ela é responsável pelo encaminhamento da alma dos falecidos ao reino da glória, que é o Kalunga Ingombe. Essa divindade ela se faz presente nos rituais fúnebres e é a responsável por levar o espírito, a alma, para o Senzala Kazembe de Azambe, que é o reino da glória, nada mais do que isso. O povo banto em geral acredita no Afusakuíza, ou seja, o vai e vem da morte, que se chama, que podemos falar que é a reencarnação. É tipo o kardecismo, né? Não se acredita que o povo banto não acredita que se morre para sempre. E as pessoas o espírito tem uma nova chance de reencarnar para melhorar ou se aprimorar e a evolução da alma até não precisar mais voltar à Terra. Nós temos essa concepção. Após o falecimento da pessoa, se começa o ritual fúnebre preparando o corpo para que esse corpo seja sepultado, né? Esse corpo ele é lavado, ele é limpo, ele recebe algumas obrigações, onde se separa o seu macofo, o seu adocho do seu corpo, ou seja, tira-se o sagrado daquele corpo que já não tem mais vida e que vai ser consumida pela terra por entoto. Então, essas obrigações são de suma importância para que aquele espírito não seja enterrado junto com aquele corpo. Existem várias cerimônias fúnebres, existem casas, dependendo de casa de raízes, que fazem só um balaio, que não tem um ritual dos 7 dias de tocar o tambe, né? Eles fazem um ritual do balaio, onde pegam o material daquela pessoa que já faleceu e é quebrado, e é separado, e os fios de conta são arrebentados, e um monte de procedimento que se faz para se despachar aquelas coisas. Dependendo do grau de feitura de uma pessoa, essa obrigação do untambe, do ritual fúnebre, ela pode ser de 3 a 7 dias. O mais certo são 7 dias. Há quem defenda 3 dias, dependendo se ele é um cambondo, uma cota, né? Ou um pai de santo ou mãe de santo de casa aberta. Aí as obrigações realmente são muito complexas, a coisa é muito grande. Então não tem como fazer com menos de 7 dias o ritual fúnebre daquela pessoa que faleceu. A cerimônia fúnebre, os rituais fúnebres, eles são divididos por partes. A primeira parte é a preparação do corpo para que ele seja sepultado. Aí depois, quando começam o ritual do untambe, da cerimônia, tem casa que toca. O Angola, ele toca com 2 potes,
uma cabaça emborcada num alguidar, que ali vão alguns elementos, aí tem os padês, tem as comidas necessárias, as velas, bebidas, mel, dendê, um monte de coisa que se arruma aquela mesa para que você possa chamar esse vumbi, esse espírito, a participar daquilo ali e para que você possa encaminhar essa pessoa. Dependendo da casa, o Jeje é mais ou menos parecido igual a Angola, toca com 2 potes e toca com uma cabaça também emborcada. Já no Queto, no povo Nagô, existem diferenças. Tem casa que toca com 2 cabaças, uma inteira e uma cortada. Tem casa que toca com pote e 2 cabaças. Isso varia muito, dependendo da casa, da sua descendência, como eles administram. Mesmo que as coisas sejam diferentes, a concepção é a mesma, é de dar o encaminhamento ao espírito e aquela alma para o reino da glória. E a segunda parte é quando se começa a cantar o Izá um vumbiê, um tambiaê, o Izá um vumbiê, um tambiaê, o Izá. O Izar é vir. Então você está chamando aquela alma para que ela participe daquela cerimônia, que ela esteja presente à cerimônia que está sendo entoada para ela, para o seu encaminhamento. Após isso, nós temos algumas cantigas que falam sobre a tristeza da tribo pela morte daquela pessoa, né? A gente canta existe um cordão de cantigas em que aquela tribo lamenta pela perda da pessoa que se foi. A terceira parte seria as cantigas de choro. A outra parte é a despedida, onde você começa nas cantigas, tem uma sequência de cantigas, que você começa a se despedir daquela alma que se foi, daquela pessoa que se foi. A outra parte, quase no final, já é o encaminhamento da alma, quando você canta para ela partir, dizendo que ela tem as asas dela para voar e pode se desprender da terra e ir para o Reino da Glória, o Orum, o Sanzala Kazembe de Azambi. Temos a outra parte que é a aceitação da morte, que é no final, quando você está fechando a mesa, é a aceitação da morte, né? E no outro dia nós temos a parte que é a despedida, onde você celebra aquela pessoa que já faleceu. Essa parada de falar celebrar pode parecer esquisito, mas é bem isso mesmo. Você celebra a partida da pessoa, tomando seu café, comendo, aquela pessoa passa na mesa, né? Ela participa daquela cerimônia da mesa, do birê, onde é a despedida que realmente é uma coisa muito triste. Você chora mesmo sem conhecer a pessoa, você chora. É uma coisa incrível, é muito tocante mesmo a mesa do biré. É uma coisa bem bacana. Depois vem as limpezas, né? A limpeza da casa, o ebó da casa, o ebó das pessoas. E após isso nós temos um ritual onde você chama a vida de volta para casa, que a gente canta o amalá, né? No nosso caso de Bangulango, aí você canta o amalá e chama a vida de novo, porque o rei da vida é Zazi, é Xangô, então por isso nós temos essa obrigação. Existem, assim, uma coisa que eu sempre me perguntei, sempre perguntei às pessoas, já conversei com gente que faz parte ao culto dos babás, aos ritos da morte, a respeito quando você faz uma cerimônia fúnebre, um axixê, um tambe, um sirum, você despacha as coisas do falecido que tem que ser despachado. Tem coisas que realmente você não tem que despachar, ainda mais se a pessoa deixa uma descendência, uma casa aberta, aquilo não é despachado, algumas coisas que ficam e as outras coisas você dá caminho. Então aí vem a cerimônia fúnebre de 1 ano, de 3, de 7, 14, 21. Eu, sinceramente, me pergunto até hoje, embora alguns defendam que é a renovação da cerimônia fúnebre, mas eu, sinceramente, eu não vejo muito o porquê dessas coisas acontecerem tanto. Se você fez uma, deu encaminhamento ao morto, não sei o porquê tem que fazer as outras vezes. Mas não fui eu que criei o candomblé e não sou eu que vou recriar também. Não sou Santos Dumont e não quero participar de nada que não seja tradicional. Aceito as coisas como elas são.
O que eu queria falar a respeito disso tudo, não é a coisa, eu não posso falar em fundamentos, eu não sou doido para falar de como se faz uma mesa, de o que se faz, o que se faz lá dentro, o bicho que se corta, o que se faz depois. Eu não sou nenhum maluco que eu tenho mãe de santo viva para puxar minha orelha. Mas é simplesmente das pessoas entenderem a responsabilidade disso. A xexê, a cerimonial fúnebre, não é para aventureiros. O aventureiro não sabe fazer. E, sinceramente, é um peso muito grande que ele carrega nas costas de fazer alguma coisa que não é inerente, não está certo dentro da religião. Então, temos que ter responsabilidade no candomblé, responsabilidade sobre aquilo que praticamos. Se não sabe fazer, pergunta a quem sabe. Não é demérito e não é vergonha a gente perguntar às pessoas que você sabe que tem dever nessa cerimônia de como se fazem as coisas. Isso é a coisa mais séria. Isso se chama responsabilidade, né? Eu sou um cara de extrema responsabilidade, dever e tenho temor ao santo também. Então me preocupo muito com todas as coisas que a gente faz dentro do santo. A minha régua, a medida da minha régua é muito pequena. Eu não faço nada que eu não saiba fazer ou não boto a mão naquilo que eu não possa colocar. Isso chama responsabilidade com o candomblé. Um vídeo não é um vídeo tão... Eu acho que as pessoas estavam esperando outra coisa, tipo aprender a fazer, não é isso o objetivo, simplesmente de levar informação para que as pessoas entendam o porquê que as coisas são feitas, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam, compartilhem, dê o like, ative o sininho e me ajude no canal a crescer. Um beijo de todos, Zambe Aquatessá, sua benção.